Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live nas quintas-feiras, onde nós nos encontramos para aprender a palavra do Senhor, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa estar dedicando um pouco do nosso tempo a Deus. Eu sou a pastora Soraya. Eu faço parte da IEQ aqui de Sapezal, do Ministério do Pastor Edilson Binda. E eu desejo a todos vocês uma excelente noite, sejam todos bem-vindos. Afinal de contas, hoje eu trouxe para vocês um tema muito especial. A gente vai falar um pouquinho das mães, né? Dia das Mães está chegando. Domingo nós comemoramos o Dia das Mães. E com esse dia tão especial, com essa data tão especial, nada melhor do que trazer uma palavra edificante, uma palavra que a gente possa, nós como mães, estar crescendo ainda mais na presença do Senhor, não é mesmo? Quinta-feira passada eu não realizei a live porque não estava me sentindo muito bem e eu optei, né, para que eu não fizesse a live, para que eu pudesse estar melhor e conseguisse fazer a live hoje. Mas hoje o tema, como eu falei para vocês, é um tema maravilhoso. Eu vou falar para vocês o que uma mãe é capaz de fazer baseado nas mães da Bíblia. Olha que interessante. A gente ouve falar tanto, né, do papel da mãe, tanto que uma mãe ela é importante, ela é especial, quanto que uma mãe é leoa, guerreira. E eu vou falar para vocês todos esses aspectos que nós já conhecemos de uma mãe dentro da palavra do Senhor. Mas antes da gente começar, como a gente faz todas as quintas-feiras, nós temos que entregar este momento nas mãos do Senhor, para que Ele venha fazer a vontade dEle em nós. Amém? Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Vamos estar orando para que Ele venha falar aos nossos corações. Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada, Senhor, porque mais uma noite o Senhor permitiu que estivéssemos reunidos através do seu santo nome para crescer espiritualmente, para ouvirmos um pouco mais da sua palavra, para dedicarmos ainda mais o nosso tempo para Ti, Senhor. Então eu peço que o Senhor, através da palavra dessa noite, que o Senhor ministre em nossos corações e que nós possamos estar ainda mais fortalecidos porque Te amamos, porque Te adoramos, porque estamos aqui cada vez mais aliançados contigo, Senhor. Fale conosco, esteja ao nosso lado, esteja conosco neste momento, que eu tenho certeza que será um grande momento na sua presença. Nós oramos através do seu nome hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos? Olá, Lucilene, boa noite, tudo bem? Como eu falei para vocês, essa palavra é uma palavra que nos traz um crescimento espiritual muito grande. Eu sou mãe, né? Acredito que muitas que irão assistir essa live agora ou depois também são mães. E o interessante é que quando a gente não é mãe, a gente olha assim, né, para uma mãe protegendo um filho, ou para uma mãe, ou para nossa mãe, a gente olhava, eu lembro que eu olhava para minha mãe e falava assim, nossa, será que eu vou ser assim, né? Como que vai ser quando eu me tornar mãe? E a gente só entende esse sentimento, a gente só entende essa dedicação quando nós nos tornamos mães. Quando Deus, Ele nos dá a oportunidade, quando Ele nos abençoa com a oportunidade de sermos mães. Eu sempre falo que filhos são bênçãos. E quando uma mulher é abençoada no seu ventre, quando ela tem
a oportunidade de gerar em si uma vida, não tem bênção maior que essa. Pode vir dificuldades, porque numa gravidez não é fácil, não é mesmo? A gravidez não é fácil. Tem os enjoos, tem a barriga crescendo, tem as angústias, os medos. Será que eu vou dar conta? Como que vai ser, né? Como eu vou ser como mãe? Eu me lembro que toda vez eu me questionava muito, né? Será que eu vou dar conta de cuidar de um ser tão pequeno? Será que eu vou ser uma mãe tão boa quanto minha mãe era comigo? Então a gente se questiona muito. E quando a gente realmente se torna mãe, a gente entende de um amor tão grande, tão intenso, que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Então, por isso que o tema dessa noite é o que uma mãe é capaz de fazer. Eu lendo esse estudo, pesquisando sobre um estudo sobre o Dia das Mães, dentro da palavra, eu achei interessante que existem várias passagens, vários momentos que nós temos exemplos de mães, exemplos de mulheres na Bíblia que foram mães e que nos mostraram, que nos mostram o que uma mãe é capaz de fazer por um filho. E isso me tocou muito. Eu falei, não, já está aqui o que eu vou conversar com os meus queridos, né? Com os meus amigos, com as pessoas que me assistem e que me acompanham. Em Isaías, capítulo 49, versículo 14, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? Da sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, olha só, aqui nós temos essa passagem que mostra que Deus, ele não esquece dos seus filhos, que Deus, ele nunca nos desamparou, que mesmo naqueles momentos que a gente imagina estar só, nós não estamos só, que mesmo naquele momento que você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? O que vai ser da minha vida, da minha família? Mesmo nesse momento desesperador, Deus, ele não esquece da gente. E o interessante é que quando nós nos tornamos mães, é um dom divino. É algo que nos move, um amor, é uma força que nos move e uma força sobrenatural. É algo que a gente não consegue falar em palavras, que a gente não consegue mensurar, mas que a gente vivencia, porque são muitos desafios. E eu tenho certeza que assim como eu, assim como vocês, que são mães, passam por muitos desafios, já passaram, né? De repente seus filhos já estão grandes, mas a gente passa por cada etapa de forma assim muito gratificante, né? Os primeiros passos, a primeira fala, o primeiro dentinho que cai, né? A primeira vez na escola, né? A entrada na pré-adolescência, a entrada na adolescência, as conquistas, né, de quando se torna adulto. Eu creio que tudo isso nos dá uma força sobrenatural, porque ser mãe é um dom divino. Ser mãe é algo indiscutível. A gente tem que viver para a gente tentar compreender essa força que Deus nos dá. Eu vou falar para vocês de Agar. Agar era uma mãe, que ela era capaz de chorar pelos seus filhos.
Em Gênesis, capítulo 21, no versículo 16, nos diz assim: E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o meu menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. O choro de Agar, por amor a seu filho Ismael, foi pelo seu futuro. Agar chorou porque ela sabia as dificuldades que ele iria enfrentar. E ele estava no meio do deserto, os perigos eram reais, e por isso Agar ela se sentiu apavorada, se sentiu com medo, e ela chorou. E chorando, e clamando, e pedindo a Deus, Deus enviou um anjo que o protegesse. Qual mãe que nunca chorou por um filho? Qual mãe que nunca chorou por ver seu filho doente? Qual mãe nunca chorou de felicidade, de ver o seu filho feliz? Quantas mães não choraram perdendo um filho? Quantas mães não choraram por ver dificuldades que os filhos passam quando se tornam adultos? Qual mãe que não derramou uma lágrima por um filho? E essas lágrimas que foram derramadas, elas eram o quê? Gotas de amor. E quando a gente chora por um filho e a gente clama a Deus pela vida dele, Deus ele ouve, assim como ele ouviu Agar, assim como ele mandou um anjo protetor que protegesse o filho de Agar. Nós oramos todos os dias pelos nossos filhos. Quando saímos para trabalhar, nós oramos: Senhor, cuide, proteja-o, né? Quantas vezes nós não oramos nessa pandemia para que esse vírus não viesse atingir os nossos filhos? Então, o choro de uma mãe por um filho é choro de amor. Seja na tristeza, seja na alegria, chorar por um filho é chorar por amor a ele. Que mãe que não é capaz de chorar por um filho? Que mãe que não chora por um filho de vê-lo passar na faculdade, né? Que mãe que não chora por um filho de ver ele conquistar algo, né? E tudo isso nos torna ainda mais fortes. A segunda mãe que eu venho falar para vocês é a mãe Joquebede. Ela era uma mãe capaz de arriscar. E vocês vão entender por quê. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E a mulher concedeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Por que será que Joquebede escondeu seu filho por 3 meses? Quando o filho de Joquebede nasceu, foi no momento em que Faraó mandou covardemente que matassem todos os recém-nascidos escravos judeus. Olha só, ele não teve piedade nenhuma. Mas Joquebede, ela sabendo desse perigo e entendendo o perigo que o seu filho, que nasceu do seu ventre, que foi amado, que era tão esperado, ela sabendo deste perigo, ela foi corajosa, ela arriscou, ela pega o seu filho, coloca dentro de um cesto e coloca esse cesto no rio. E ela vai acompanhando esse cesto até que ele chegasse na mãe de Faraó. Olha só, gente, que história linda. Está em Êxodo, capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 9. Eu recomendo que vocês leiam. Essa é a história de Moisés. E qual mãe
que não percebendo um perigo que o seu filho pudesse estar passando? Ou qual mãe que não sentisse que o seu filho não estava bem e não foi para defender seu filho, e não tentou defender seu filho, e não defende seu filho? Qual mãe que não é capaz de defender seu filho? Quando nós falamos de mãe, o que me vem na minha mente, eu creio que na de vocês também, é uma força inigualável. E essa força faz com que a gente defenda os nossos filhos, mesmo eles estando errados. Mesmo que os nossos filhos cometem erros, nós os defendemos. Porque no momento certo, nós vamos fazer o nosso papel, que é educá-los. O meu filho errou, eu vou defender ele. Mas quando tiver eu e meu filho, aí a conversa é diferente. Eu posso brigar com meu filho, eu posso mostrar e orientar qual é o caminho que ele tem que seguir. As pessoas não. Nós não admitimos que ninguém venha falar do nosso filho, porque nós não somos perfeitos. Se eu não sou perfeita, como que o meu filho vai ser perfeito? Se eu não sou a perfeição em pessoa, como que eu vou exigir que o meu filho seja a perfeição em pessoa? Mas cabe a mim, como mãe, orientá-lo da forma correta, embaixo dos princípios de Deus, deixando que Deus venha o conduzir, entendendo, fazendo nossos filhos entender que o melhor caminho que nós devemos seguir é o caminho de Deus. Só que qual mãe que não defende seu filho? Qual mãe que não chora pelo seu filho, como Agar fez? Qual mãe que não se arrisca pelo filho, como Jocabede fez? Se arriscar para defender. Esse é o papel de toda mãe. Quero desejar boa-vinda aqui para Thaís. Oi, Thaís. Boa noite, a paz. Para Márcia Paludo. Realmente, o choro do verdadeiro amor é o choro de mãe pelo filho. Que bom que vocês estão conosco. Uma mãe, ela se arrisca por amor ao seu filho. Uma mãe, ela age de certa forma com coragem. Eu sempre brinco e falo assim que quando uma mãe vai defender um filho, ela pode ser pequena, mas quando ela vai defender o seu filho, ela se torna uma gigante. Quando a mãe vai defender um filho, parece que sai de dentro de nós uma leoa, com unhas e garras, né? Para defender e proteger os nossos filhos. E quem é capaz de fazer isso senão uma mãe? Eu sempre falo, eu sempre converso com os meus filhos, eu sempre converso com pessoas, com filhos de amigos. Eu já fui líder dos juniores na minha igreja. Eu sempre falava para eles que nós precisamos ouvir a mãe. Entender que às vezes um não de uma mãe não quer dizer que a mãe não goste ou que a mãe é uma mãe ruim. Não. É porque nós temos um sentido tão aguçado quando nós tornamos mães, que quando a gente percebe, pressente algo errado, é batata. A mãe falou, acontece. Quantas vezes a minha mãe falava algo para mim e eu ficava na dúvida, eu falava, será, mãe? E acontecia do jeito que ela falava. É incrível o poder que nós mães temos, não é mesmo? E quando nós nos tornamos leoa, aí sai de perto, porque a gente faz qualquer coisa para defender os nossos filhos, mesmo eles estando errados. Toda mãe, eu creio que toda mãe ela é capaz de orar. Qual é a mãe que não ora pelo seu filho? Qual é a mãe que não pede intercessão para o seu filho? Seu filho que viaja, seu filho que nasce, seu filho que está estudando, prestando vestibular, seu filho que está longe, seu filho que já é adulto. Qual é a mãe que não ora por um filho?
E um exemplo que eu tenho para vocês está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura na alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em 1 Samuel nós temos a história de Ana. Eu sempre falo que a Ana, ela é um exemplo a ser seguido, porque ela foi uma mulher que persistiu, não desistiu, orou sem cessar e sem cansar, porque ela tinha o desejo de ser mãe. Ela tinha um sonho, a vontade era tão grande de se tornar mãe, que a Ana nunca desistiu. E sempre orando para que o seu ventre fosse abençoado e fosse capaz de gerar um filho. E ela gerou Samuel, que se tornou um grande rei, que se tornou um grande homem. E quantos de nós, oramos e vemos os nossos filhos crescer, se tornando pessoas, seres humanos de grande coração, pessoas bondosas, que às vezes quebram a cara, mas é necessário para que venham aprender. E a gente ora sem cansar. A oração de uma mãe é uma oração que tem uma força enorme. Eu sempre falava que a minha mãe, ela tinha uma fé que movia montanhas. E quando a minha mãe orava, sai de perto que os trem acontecer mesmo. Era bênção pura. Toda mãe é assim. Nós temos uma força, nós temos algo que nos diferencia. E a oração de uma mãe pelo filho tem um poder muito grande. A oração de uma mãe é a fonte de poder. A oração de uma mãe, ela vem de um amor incondicional. A oração de uma mãe vem do fato de nós termos sido abençoadas e temos o poder divino de abençoar os nossos filhos com a oração. Por isso eu digo a todas vocês, nunca cansem de orar pelos seus filhos. Nunca desistam dos seus filhos. Mesmo que em algum momento da vida deles, eles venham a errar, nem que em algum momento da vida deles, eles quebrem a cabeça, se desviem. O importante é que a nossa oração, a oração de mãe, ela tem um poder de proteger, de libertar, porque nós temos um amor pelos nossos filhos incondicional. É o nosso poder, o poder divino. Então, que nós continuamos entendendo a força que nós temos. E eu sei que muitos de nós passamos às vezes por dores tremendas, por dores que só quem é mãe entende, ou só quem passou por uma perda muito grande de um filho entende a orar para Deus, a compreender de Deus o porquê, de sentir a dor, o porquê da perda de um filho, ou porquê que mora tão distante, ou porquê que o filho não ouve, Mas em todas essas situações, nós devemos orar, porque a nossa oração, ela tem poder. Outro exemplo que eu trago para vocês é a mulher sunamita. Ela foi uma mãe capaz de sonhar. Olha que legal! Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 30, porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Essa mulher sunamita, ela não tinha um nome, mas ela é conhecida pelo lugar que ela vivia. Ela vivia em Sunam, por isso mulher sunamita.
mas acima de tudo, ela era conhecida pela fé que ela tinha em Deus. Ela não tinha filhos, mas o Senhor usou o profeta Eliseu para anunciar que ela seria mãe. E ela sonhou, ela foi uma mulher capaz de sonhar. E anos após ela ter esse sonho realizado, o filho dela adoeceu. E ele morreu, mas ela não desistiu. E ela foi em busca do profeta Eliseu. Ela pediu a ele que o seu filho, que ele ressuscitasse. E a mulher sunamita, não desistindo do seu sonho, não desistindo do seu filho, ela se entregou diante da pior dor que uma mãe pode sentir. Todas nós mães, nós temos sonhos com os nossos filhos, né? Os nossos desejos, que eles cresçam, que eles tenham saúde, que sejam grandes homens ou mulheres, né? Justos, que eles sejam pessoas prósperas tanto no sentido material, ter a prosperidade no sentido espiritual. A gente nunca desiste dos nossos filhos. A gente sonha às vezes com um futuro melhor pelos nossos filhos. E a gente batalha para isso, né? A gente batalha no nosso dia a dia para dar o melhor aos nossos filhos. Então, uma mãe ela é capaz de sonhar com o melhor, ela é capaz através das felicidades do filho, ela é capaz de fazer muitas coisas. Ela se doa, ela trabalha, ela corre atrás para ver o sonho do seu filho realizado. A gente tem tantos exemplos né, de mães que batalharam, que trabalharam para ver o filho conquistar uma profissão, fazer uma faculdade, mães, né, que se dedicaram, que se dedicam pelos filhos, porque toda mãe ela é capaz de sonhar, assim como a mulher sunamita sonhou, assim como a mulher sunamita desejou. Toda mãe é capaz de mover montanhas. Nós somos capazes de tantas coisas. A mulher, eu sempre falo que a mulher, Deus deu um dom para a mulher muito grande, né? E um desses dons divinos é capaz de ser mãe. Então, nós choramos, nós nos arriscamos, nós oramos e nós sonhamos, né? Pelo futuro melhor. E tem muitas mães, né, que se tornam mães pela segunda vez porque se tornam avós. E ser avó é ser mãe de novo, né? É um amor assim incrível. Eu vejo muitas avós, eu vejo, né, como era a minha mãe com os meus filhos. Eu vejo a avó dos meus filhos com eles, o carinho, o cuidado, e a gente vê como que é interessante, né? O amor é um amor assim tão surreal, né? O amor de vó. E só quem tem a oportunidade de ter esse amor, de vivenciar esse amor, é quem se torna mãe, né? Hoje o mundo está muito assim, nos dizendo que mulher trabalha, mulher tem os mesmos direitos que o homem, que mulher tem que ser independente. Eu creio, eu sou uma pessoa, uma mulher que eu creio que nós temos que ser independentes, sim, mas nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder um dom que Deus nos deu, que é ser mãe. Mesmo que haja o trabalho, a necessidade de trabalhar, a necessidade às vezes de estar distante deles, né? Mas nós nunca podemos deixar que isso afaste o dom que Deus nos deu,
que é orar, que é sonhar pelos nossos filhos, que é chorar junto, chorar separado, chorar porque está separado, chorar quando se encontra, chorar, né, com a conquista do filho. Nós somos capazes de tantas coisas, né? E não me entra na cabeça quando a gente vê algumas situações onde a gente vê mães abandonando filhos e nós não podemos julgar. A gente tenta compreender, porque o único que é capaz de ter um julgamento ou de cuidar dessa situação, a situação do abandono, do maltrato, é Deus. A nós, mães, mesmo que às vezes fiquemos revoltadas com essas situações, nós temos que orar para que aquela criança cresça sendo protegida e abençoada por Deus. Não podemos julgar ninguém. Nós não estamos aqui para fazer julgamentos. Nós estamos aqui para entender que esse é um dom, é um poder que Deus nos deu, tão grande, tão poderoso, que é inexplicável. Eu falo que ser mãe é algo inexplicável. Então nós precisamos usar esse dom que Deus nos deu, né? Para fazer o bem aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, aos nossos afilhados, porque quando nós nos tornamos madrinhas também, nós também tornamos mãe pela segunda vez, porque ser madrinha é uma responsabilidade tão grande de cuidar, de orar. Às vezes a gente não convive, mas a gente ora pelos nossos afilhados, desejando que Deus os torne pessoas melhores. Às vezes a gente não está ali no dia a dia, mas nós estamos com o nosso coração pedindo: Senhor, cuide do meu afilhadinho, cuide, né? Para que se torne uma grande pessoa, proteja, o defenda. Então, ser mãe hoje é tão fundamental, é tão importante na sociedade e na família, né? O nosso papel de mãe é um papel muito importante na família. Então nós temos que estar amparados por Deus, porque se Ele nos deu um dom, Ele nos permitiu esse dom, nós temos que buscar a Ele, estar amparado por Ele, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguiríamos vencer as batalhas, né? As lutas do dia a dia, as adversidades do dia a dia, para dar o melhor para os nossos filhos. Então, o que eu venho trazer para vocês nessa live dessa quinta-feira é que o amor materno, ele é uma capacidade divina. Deus, ele nos capacita quando nós tornamos mãe. Deus, ele derrama sobre nós um amor incondicional, né? Ele derrama sobre nós uma capacidade tão grande de fazermos sempre o melhor para os nossos filhos. E a gente só entende isso quando a gente se torna mãe. Quando a gente ouve falar, quando a gente não vivencia esse papel, a gente não faz ideia do que é esse amor. Mas quando a gente deixa de ser apenas mulher e torna-se mãe, a gente vem entender toda essa capacidade que Deus nos dá de cuidar de seres tão especiais. Tem tanta gente que tem 1, 2, 3 filhos, né? E esses, às vezes a gente fala, né? Nasceu na mesma barriga, tem a mesma educação, mas são tão diferentes. Porque Deus, ele é tão bom, Deus, ele é tão perfeito, que não existe pessoa igual e não existe filhos iguais. Então nós não podemos fazer uma comparação. Nós não podemos pegar os nossos filhos e fazer uma comparação. Esse é assim, por que esse não é? Não, porque cada um deles tem uma personalidade diferente, cada um deles tem uma forma diferente de agir, né? Às vezes a gente se vê muito nos nossos filhos. E nós somos o quê?
Nós somos espelhos para eles. Nós, mulheres, somos o quê? Espelhos para as nossas filhas. As nossas filhas vão ver nós e vão falar, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a minha mãe. Então, nós temos que estar sempre baseada nos princípios de Deus e procurando estar na presença de Deus a todo instante. O filho, o homem, ele vê em nós a força que ele precisa ter para ele se tornar um grande homem. Ele se espelha no Pai, mas ele vê em nós a força que nós temos. É essa força que eu quero ter quando eu crescer, essa batalha, né? Essa luta diária que eu quero ter quando eu crescer. Então nós somos fundamentais. Por isso, a necessidade de estarmos na presença de Deus. Uma mãe é capaz de chorar, uma mãe é capaz de se arriscar, uma mãe é capaz de orar sem cansar, de sonhar continuamente pelos seus filhos, porque a capacidade que nós temos, ela vem de Deus. É Deus que nos capacita. É Deus com seu infinito amor que derrama sobre nós um amor incondicional e inesgotável. O amor que nós temos pelos nossos filhos, ele é inesgotável. Não acaba, não diminui, não enfraquece. O amor de mãe não enfraquece. O amor de mãe a cada ano se fortalece. E quando nós temos a presença de Deus, fica cada vez mais fortes. Aí nós temos a nossa mãe espiritual, aí nós temos a nossa mãe de sangue, aí nós temos aquela pessoa que a gente trata como mãe, como se fosse a nossa mãe, né? Não é mãe de sangue, mas está ali do seu lado, te ajudando e te fortalecendo. Nós temos tantas figuras de mães, né? Nós temos tantas presenças marcantes de mães. E que se a gente fosse tentar mensurar ou tentar dar um significado, a gente não conseguiria. A gente tem tias, né, que a gente considera como mãe. A gente tem tantas pessoas, né, que a gente olha e fala, nossa, aquela ali é uma mãe maravilhosa. Então nós não temos como definir uma característica para uma mãe, mas a gente tem a certeza que o único que capacita é Deus. E o dia que você orar pelo seu filho, você pode ter certeza que Deus está te ouvindo, porque a oração de uma mãe tem um poder infinito. Eu gostaria assim muito de falar várias características de mãe, né? Mas são infinitas, porque nós temos vários estilos de mães. Nós temos aquela mãe que é mais quietinha, que só observa, né? Que vem, senta no momento certo, tem a palavra certa, na hora certa para dar para o seu filho. Nós temos aquela mãe que né? Pra frente, tudo que o filho faz, a mãe quer estar junto, estilosa, né? Nós temos aquela mãe que fala alto demais, né? Gosta de fazer e acontecer. Independente de como você seja, dependente de como seja o seu estilo de mãe, eu quero que você tenha a certeza que Deus te capacitou, porque se você gerou no seu ventre filhos, é porque Deus permitiu. E não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus permita. E se por um acaso você tem um sonho de ser mãe, mas ainda não aconteceu, lembre-se de Ana, que nunca desistiu do seu sonho.
e se fortaleça em Deus, porque no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, você irá ser mãe, você irá entender desse amor que nos fortalece. Se você está triste ou se você está com seu coração doendo porque em algum momento houve a necessidade de Deus recolher o seu filho, não sinta tristeza. Sinta a felicidade de saber que seu filho está com o Pai. Eu não posso aqui falar para você não chorar. Chore, porque o choro de uma mãe é um choro inexplicável. Mas entenda que Deus está contigo. E se hoje você chora a perda do seu filho ou de sua filha, Deus, Ele vai te amparar. Assim como Ele nos dá, Ele no momento de Deus, Ele recolhe. E cabe a nós a oração. Entender a perda de um filho? Será que a gente entende a perda de um filho? Eu acredito que não. Mas Deus coloca um refrigério no nosso coração. Então, ore a Deus para que Ele te dê o consolo necessário para que você venha tratar da sua dor. Porque perder um filho, creio eu, que é uma dor inexplicável também. E se você está vivenciando os sonhos do seu filho, se você está vivenciando isso junto com o seu filho, sonhe junto com ele, chore de alegria junto com ele, não tem algo melhor do que isso. Vivencie cada etapa do seu filho, vivencie cada conquista, vivencie cada derrota também, mas esteja do lado dele, porque nós somos o porto seguro dos nossos filhos. Somos capazes de ser esse porto seguro de alguém. Isso é tão forte, não é? Já pensou? Nós somos o porto seguro dos nossos filhos. Porque quando eles eram bebês, eles choravam. Qual que é a única pessoa que acalma um filho quando o filho está chorando? É a mãe. Olha só, é um porto seguro. Quando o filho cai, quando ele machuca, quem que ele chama primeiro? Ele chama pela mãe, porque nós somos o porto seguro dos nossos filhos. Então nós temos que estar vivenciando todo com eles. E para a gente poder ser esse suporte para os nossos filhos, ser o porto seguro deles, nós precisamos estar debaixo da proteção, nós precisamos estar no caminho do Senhor, porque Ele nos capacita, Ele nos ampara, Ele nos conforta. E quando nós nos afastamos de Deus, nós enfraquecemos. E quando nós enfraquecemos, nós não conseguimos ser suporte para os nossos filhos. Se toda mãe entendesse a importância de ser esse porto seguro para o filho, jamais se afastaria de Deus. Jamais estaria longe do caminho do Senhor. Não pegaria atalho. Estaria ali, constantemente, seguindo os passos do Senhor, porque é Ele que nos dá o dom de gerar uma vida. É Ele que nos ampara para isso, é Ele que nos fortalece. E estando nós fortalecidas, os nossos filhos automaticamente estarão fortalecidos. E você vivenciar tudo isso é algo inexplicável. Quantos não... Eu creio que muitos de vocês, quando os filhos nascerem, vocês não iam lá ver se estava respirando, colocava o dedinho no nariz para ver se saía um ventinho. Quem que não fez isso? Hã? Quem que não faz isso, né, Bruna? É algo inexplicável. A gente olha para aquele pedacinho de gente, né, tão pequenininho, a gente, meu Deus, que maravilha,
né? O dom da vida. Deus é perfeito, que Ele nos deu um dom de gerar vida. Olha que maravilha isso. Então nós temos que ser o suporte dos nossos filhos. Nós temos que estar bem espiritualmente. Nós temos que estar fortalecidos espiritualmente para que os nossos filhos cresçam fortalecidos espiritualmente também. Nós temos que entender a importância da nossa figura, a figura de mãe. Mas não é qualquer mãe, não é aquela mãe que o filho fala e ela fala, não sei, se vira. Não, é aquela mãe que quando o filho nos procura, nós sentamos, vamos tentar resolver esse problema juntos e vamos pedir a Deus a sabedoria, Deus nos dá a sabedoria e a gente resolve tudo. Eles precisam olhar em nós e ver o reflexo de Deus. Eles precisam olhar em nós e ver a luz de Deus. Eles precisam olhar em nós e falar, quero ser como a minha mãe. Eu quero ter o dom que a minha mãe tem. Eu quero ter a força que a minha mãe tem. Eu quero ser tão valente e corajosa como minha mãe é. E isso só é possível quando nós buscamos a Deus. Quando nós entendemos o nosso papel na família, o nosso papel como mãe. Que vocês possam abrir a visão de vocês e compreender que ser dependente de Deus é algo necessário para nós, como mulheres, como mães, principalmente para nossa família. Quem tem filhos pequenos, principalmente. Quem tem filhos que está na fase do crescimento, principalmente. Quem tem filhos que está na fase do desenvolvimento do caráter, mais ainda. Quem tem filhos que já passou daquela fase infantil e está com um pezinho ali na pré-adolescência, precisa muita sabedoria de Deus. Quem tem filhos adolescentes, precisa que Deus dê muita paciência, muita sabedoria, muito discernimento. Quem tem filhos que já se tornaram adultos, estão à procura do futuro, de decidir o futuro, a mãe tem que estar ali centrada na presença de Deus. Quem tem filhos que já conquistaram tudo isso e que já estão construindo a sua própria família, a mãe tem que estar ali para mostrar a importância de um alicerce seguro em Deus. Em todas as fases nós estamos ali. A nossa presença ela é real. Em todas as fases do crescimento dos nossos filhos, a nossa presença, a nossa vida, a nossa imagem de mãe, ela é fundamental para que tudo na vida dos nossos filhos aconteça de acordo com a vontade de Deus. Não da nossa vontade, mas que seja feito sempre a vontade de Deus. Que a gente possa compreender, né? Que a gente possa buscar isso, mas que acima de tudo, que nós possamos mostrar a eles a importância de estar no caminho do Senhor. Amém, meus queridos? Amém, minhas irmãs, minhas amigas, que vocês possam ter compreendido a capacidade que Deus nos deu e que nós possamos ter um pouquinho de cada uma dessas mulheres que eu citei para vocês. Que a gente possa ser um pouquinho como Agar e chorar e orar pelos nossos filhos, que a gente possa ter a coragem e se arriscar como Joquebede se arriscou, Joquebede, aliás. Que a gente possa ter um pouquinho da Ana e desistir jamais.
Que nós possamos ser como essa mulher sunamita e sonhar sempre pelos nossos filhos, com os nossos filhos, entendendo que tudo isso é possível porque fomos capacitadas para sermos mães. Deus que nos capacitou. Deus, ele nos deu um dom. Deus, ele nos deu o privilégio de nos tornarmos mães. Ore, minhas queridas. Busquem a Deus. Entendo que ele é todo poderoso e que a nossa força, a força que ele nos deu é uma força inesgotável. A força que ele nos deu para nos tornarmos mãe, o amor que ele nos deu para nos tornarmos mãe é um amor inesgotável. Agora eu quero orar por todas vocês que são mães, por todas vocês que estão perto ou não dos seus filhos, por todas vocês que perderam ou não seus filhos, por todas vocês que estão acompanhando ou já acompanharam o crescimento dos seus filhos. Eu vou orar por cada uma de vocês. E eu espero que essa oração te dê ainda mais força e te capacite ainda mais para esse dom que só nós somos capazes de ter, não é mesmo? Então, aí onde você estiver, na sua casa, feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Enquanto eu estiver orando por você, ore pelos seus filhos. Deus vai estar te ouvindo também. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, meu Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento ao qual nós estamos aqui te buscando, este momento que nós estamos aqui abrindo o nosso coração para ouvir a sua palavra. Senhor, que o Senhor nos abençoe cada vez mais, que o Senhor capacite cada vez mais cada mãe que está assistindo essa live, cada mãe que irá assistir essa live, que o Senhor as fortaleça de uma forma sobrenatural. Pai querido, que o Senhor possa ir aonde elas estiverem. Se tiver uma dor, Pai, no coração por perda de um filho, que o Senhor seja o consolo. Se tiver ali, Pai, a dor da saudade de um filho, que o Senhor seja também o consolo. Que o Senhor invada o coração dessas mães e que elas possam entender, Senhor, o quanto que é importante estarmos aliançados contigo, Pai querido, para que a gente venha trabalhar em nós a capacidade de orar pelos nossos filhos, a capacidade de chorar por eles, de sonhar por eles e com eles. Que a gente possa entender, Pai, que nós temos uma força que vem de Ti e que essa força, Pai, venha mostrar aos nossos filhos o quanto que nós, mães, estamos aqui por eles, orando, jejuando, agradecendo e chorando. Eu te peço que o Senhor abençoe cada uma dessas mães. Eu te peço que o Senhor abençoe aquela filha que também está sem sua mãe, mas com a certeza que a mãe está ao seu lado. Assim como eu tenho a certeza que minha mãe está contigo, Senhor, e que aonde ela estiver, ela possa estar cuidando de mim e dos meus filhos. Eu te peço que o Senhor venha derrubar sobre todas as nossas mães a proteção divina, o seu sangue, para que elas venham crescer cada vez mais e que elas venham buscar cada vez mais, Senhor, a Ti, buscar a Sua presença na vida delas. Eu coloco todas as mães nas Suas mãos, Senhor, para que seja feita sempre a Sua vontade na vida delas. Amém, minhas queridas? Amém, minhas amigas? Que vocês possam, neste domingo, que é o Dia das Mães, estar feliz,
Se você estiver longe do seu filho, se você estiver longe da presença do seu filho, que você possa se sentir feliz, porque isso é um dom que só quem é mãe sabe, o poder e o amor que uma mãe tem para um filho. Então, que vocês tenham um excelente Dia das Mães, que vocês sejam ainda mais abençoadas. E lembrando sempre que esse é um dom que vem de Deus. Amém? Um grande beijo a todas vocês. Antes de encerrar a live, eu quero fazer um convite a vocês. Se você tem vontade de aprender ainda mais a palavra do Senhor, se você tem seu coração ardendo para você conhecer, para você entender tudo que Deus tem para a sua vida, todas as promessas, eu te faço um convite. Se inscreva no meu canal do YouTube. Lá tem vídeos maravilhosos de palavras que vai fazer você crescer como pessoa. Nós estamos fazendo um estudo do livro Redescobrindo a Sua Bíblia. Eu vou fazer um estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia e um estudo também dos Evangelhos. Se eu não me engano, terça-feira agora foi o ensinamento do livro de Levítico. Maravilhoso. Se você não assistiu o começo desse estudo, eu te faço um convite. Entra no meu canal do YouTube, Pastora Soraya Aimoré, se inscreva, né? Deixe seu like, que é muito importante que você deixe seu like, mas principalmente deixe seu comentário, sabe por quê? No final desse estudo, eu vou estar fazendo sorteio daquelas pessoas que comentaram os vídeos. Eu vou sortear o livro Redescobrindo a Sua Bíblia. Está sendo maravilhoso. É um estudo assim que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão em relação à Bíblia, que vai fazer você ter vontade, vai te estimular a você ter vontade de conhecer os livros da Bíblia. Então eu te recomendo e te convido. Entre no meu canal no YouTube, Pastora Soraya Aimoré, e se inscreva. Não vai lá só assiste vídeo não, gente. Se inscreva, porque eu tenho muitos projetos que irão acontecer durante todo esse ano, né? Nós já fizemos, eu já fiz no mês das mulheres, eu fiz as lives, né? Com as pastoras maravilhosas. Foi um ensinamento maravilhoso. Tá tudo lá no meu canal. O estudo do Redescobrindo Sua Bíblia tá lá no meu canal também. E eu tô com muitas ideias legais, muita novidade para vir ainda. Então não perca, entra no meu canal, se inscreva, tá bem? Um grande beijo a todos vocês, que Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, na próxima live, na próxima quinta-feira. Que Deus os abençoe. Um grande abraço a todos.